meu nome é George e eu moro na Baixada Fluminense. A minha experiência ocorreu há uns 5 anos atrás. O fato aconteceu depois que eu fui ver uma partida de futebol. Quero deixar bem claro que não quero desmerecer nenhum time de futebol ou tampouco quero falar sobre isso. Porém, foi uma terrível coincidência que aconteceu naquele dia. Houve uma partida de futebol de proporções épicas. 2 times rivais, Flamengo e Vasco da Gama, se enfrentaram no Maracanã em um sábado pelo Campeonato Carioca daquele ano. A partida foi intensa, com torcedores de ambos os lados enchendo o estádio com gritos ensurdecedores e faixas coloridas. Eu fui ver o meu time do coração, o Flamengo. Quando soou o apito final e o Flamengo saiu vitorioso, tanto eu como inúmeros torcedores explodiram de alegria. As ruas do Rio estavam cheias de celebração enquanto a multidão saía do estádio. Depois da partida eu decidi comemorar e tomar um pouco de chopp com outros torcedores. Foi uma grande festa pós-jogo. Dançamos ritmos como samba, bebemos caipirinhas e festejamos a vitória até altas horas da manhã. Mas à medida que a noite escurecia eu comecei a sentir uma sensação estranha, como se eu estivesse sendo observado, como se eu não estivesse totalmente seguro. Eu tentei ignorar aquela sensação e continuei a aproveitar a festa até que houve um momento que eu decidi voltar para casa. Naquela época eu morava um pouco mais perto do estádio. Era possível chegar no Maracanã andando. No entanto, enquanto eu caminhava por um beco silencioso e mal iluminado perto do estádio, a sensação ficou mais forte de que eu estava inseguro. Eu pensei que talvez em algum momento algum assaltante poderia sair de algum beco escuro e me assaltar, mas algo pior me esperava. Eu acelerei o passo olhando ao redor nervosamente. Eu comecei a escutar um rosnado baixo. Era só o que me faltava. Algum cachorro aparecia e queria me atacar. Era um rosnado baixo e gutural. Eu continuei caminhando, mas estranhamente com um mau pressentimento. Foi quando mais à frente eu vi de longe nas sombras, iluminado pelo brilho fraco de um poste de luz, uma figura enorme e desajeitada. Eu até pensei que fosse um cavalo, mas ao mesmo tempo eu me perguntava como um cavalo foi parar ali. Não era comum ver esses animais rondando onde eu estava. De repente aquele animal se levantou e eu cada vez mais próximo vi algo que me deu ânsia de vômito, eu confesso. Não era um homem, mas uma criatura que parecia ser um monstro híbrido, uma mistura de ser humano com cachorro. Os olhos da criatura brilhavam com intensidade sinistra, parecendo efeitos visuais de um filme de terror. O seu pelo se eriçava quando aquele bicho me viu. Na hora que eu vi aquilo, o efeito do álcool até passou. Para piorar, aquele bicho começou a andar lentamente na minha direção. Eu não conseguia mais disfarçar o medo. Eu dei meia volta e corri pelo beco, desesperado para escapar da ameaça que se aproximava. Eu escutei a criatura correndo atrás de mim. Suas passadas eram pesadas como a de um cavalo trotando. Seus passos ecoavam ameaçadoramente na passagem estreita. Eu podia ouvir os rosnados da criatura ficando cada vez mais altos e próximos. Justamente quando eu pensava que estava condenado, por sorte, eu me deparei com um grupo de vendedores ambulantes que estavam montando suas barracas para amanhã. Eu estava tão aterrorizado e sem fôlego que quando eu vi aqueles vendedores, eu implorei por ajuda. Eu estava com tanto medo que eu gaguejava e eu não conseguia explicar direito o que aconteceu. Os vendedores, vendo o terror em meus olhos, interviram imediatamente. A princípio, eles pensaram que eu fui vítima de alguma tentativa de assalto. Um grupo deles entrou pelo beco que eu saí, mas eles não viram a criatura. Ela desapareceu, talvez quando viu que havia mais pessoas comigo. Eu fiquei constrangido e achei melhor não dizer que eu vi uma criatura bizarra. Eu estava fora de perigo e achei melhor voltar para casa quando o dia estivesse claro. Hoje eu posso afirmar que eu tive um encontro com um lobisomem, e isso mudou minha vida para sempre. Desde esse dia eu não me arrisco mais a ficar até de madrugada em festas, ainda mais quando eu tenho que voltar para casa a pé e sozinho. Especialmente perto dos becos sinistros aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu acredito sem dúvidas que existem lobisomens, e a sensação de vê-los é pior do que ser assaltado. Eu posso afirmar que às vezes a linha entre a realidade e o sobrenatural pode ficar confusa quando a lua está cheia.
Olá, o meu nome é Vicente. Eu quero relatar uma experiência que aconteceu comigo na Lagoa dos Três Cantos, no Rio Grande do Sul. No ano de 2003, meu tio me convidou para passar férias de verão em sua fazenda, prometendo tranquilidade e uma pausa no caos da cidade que eu vivia, em Porto Alegre. Mal eu sabia que a tranquilidade seria abalada por ocorrências misteriosas que assombraram os meus sonhos por muitos anos. A fazenda era grande, cercada por campos verdes exuberantes e colinas. Eu adorava estar ali, gostava de ajudar o meu tio a cuidar dos animais. Eu sempre gostei de passar férias ali, porém eu comecei a perceber certas coisas naquele ano. As noites eram estranhamente calmas, estavam mais calmas do que o normal, desprovidas dos sons habituais de grilos e sapos, o que era de se esperar no campo. Era como se a própria essência da vida tivesse abandonado a fazenda depois do escurecer. O meu primeiro encontro com o paranormal aconteceu na terceira noite em que eu estava na fazenda. Eu estava na velha casa da fazenda, deitado na cama, quando eu ouvi sussurros fracos vindo do corredor. A princípio eu considerei que era a minha imaginação pregando peças em mim, mas os sussurros ficaram mais altos e distintos. Eu não conseguia entender as palavras, mas as vozes pareciam dolorosas e desesperadas. Quando isso aconteceu, já era por volta das 2 horas da manhã. Aquelas vozes não eram do meu tio e tampouco da esposa dele. Eu cheguei a pensar que talvez havia ladrões tentando roubar a casa. Reuni coragem para investigar, entrando no corredor mal iluminado. Os sussurros pareciam vir do nada e de todos os lugares ao mesmo tempo, ecoando pelas paredes. Eu segui o som até uma porta fechada no final do corredor, que levava para um quarto que era do meu primo, que havia se mudado para a capital para cursar a universidade. Girei lentamente a maçaneta e entrei. Meu coração bateu forte quando, nesse quarto, eu vi vultos. Eram sombras se movendo, as suas formas mudavam e se contorciam na escuridão. Eu tentei acender a luz, mas não funcionava. Aquilo não eram pessoas, ou melhor dizendo, não era algo físico, mas podia ser bem visto, ainda que com pouca iluminação. Eu fechei a porta rapidamente e voltei para o meu quarto. Entrei debaixo das cobertas e fiquei a noite inteira rezando. Eu escutava aquelas vozes, passos pelo corredor, mas na dúvida eu nem saí para ver se era o meu tio ou a esposa dele. No dia seguinte eu comentei com meu tio o que eu vi. Ele e sua esposa me disseram que nunca escutaram nada e que eu deveria estar vendo coisas, nada mais do que isso. Eu achei melhor deixar aquilo quieto. As coisas infelizmente ficaram piores a cada dia que eu estava lá. Com o passar das noites eu escutava aquelas vozes estranhas. Ouvia passos na sala, sendo que os meus tios já estavam dormindo. O objeto se movia por conta própria e a temperatura despencava inexplicavelmente, deixando-me tremendo de frio em pleno verão. Tudo acontecia de madrugada. Uma certa vez eu fui até o quarto do meu tio e ele e sua esposa estavam dormindo feito uma pedra. Somente eu escutava aquilo. Eu disse ao meu tio que havia algo estranho acontecendo em sua casa e que era melhor ele chamar um padre para benzer a fazenda, mas ele rejeitou minhas alegações, insistindo que era apenas produto da minha imaginação. Em uma certa vez, quando eu estava deitado, eu vi uma figura sombria parada ao pé da minha cama. Era uma silhueta curvada com olhos fundos. Tentei gritar, mas a minha voz falhou. A figura estendeu a mão atrofiada e senti um aperto gelado no tornozelo. Aquilo foi assustador demais. Aquela coisa olhava nos meus olhos. Eu comecei a rezar até que eu senti aquela coisa soltar o meu pé e sair correndo. Aquele vulto atravessou a porta. Aquilo foi a gota d'água para mim. Eu fiz as malas na manhã seguinte e saí da fazenda para nunca mais voltar. Meu tio disse que eu estava exagerando. Com muito custo ele passou a acreditar em mim. E a sua esposa falou que iria chamar um padre para benzer a casa. Só que depois dessa noite eu nunca mais quis dormir lá. Eu só ia na fazenda de dia e quando dava 6 horas eu voltava para minha casa. Meu tio ainda mora lá, alheio aos horrores que espreitam a escuridão. Eu não sei se ainda acontecem essas coisas por lá. Eu me surpreendo dele nunca ter visto nada. Eu realmente espero que depois da bênção do padre aqueles estranhos fenômenos tenham cessado, mas na dúvida eu prefiro não arriscar em dormir lá de novo.
Olá, o meu nome é Ángel. Eu moro em uma pequena cidade chamada Camala, no México. A minha avó me contou uma vez sobre terríveis casos de encontros com nahuales, pessoas que têm a habilidade de se transformarem em animais. Minha avó conta que na década de 30 naquela região havia uma pequena aldeia. Todos se conheciam, havia tranquilidade naquele lugar, até que começaram a construir uma fábrica de sapatos perto daquela aldeia. Consequentemente, pessoas novas se mudaram para essa aldeia. Minha avó conta que era criança na época, deveria ter os seus 8 anos de idade. Em uma certa noite, um homem voltava para casa após sair de seu trabalho, uma fazenda de café. Ele havia passado antes em um restaurante para jantar e ficou conversando com alguns amigos. Quando já era por volta das 9 horas da noite, ele voltou para casa e teve um encontro com algo macabro. Ele teve que passar por uma rua de chão batido que não havia iluminação. Ele passou por debaixo de uma árvore quando viu uma grande ave em cima de um galho e observando, mas era um animal que ele nunca viu antes. Aquele homem levou um susto tremendo quando ele viu mais de perto que aquele animal tinha cara de gente, olhos vermelhos e tinha um sorriso macabro. Aquele estranho pássaro saiu voando e aquele homem correu até chegar em casa. No outro dia ele contou para todos no seu trabalho e logo a história se espalhou na aldeia, porém todos chamaram ele de louco. Outras pessoas depois desse fato passaram a ver a mesma coisa. Havia uma casa onde morava uma idosa junto com os seus 3 netos. Em uma certa noite eles estavam jantando. Após o jantar, um dos cães da casa começou a latir muito. A idosa foi até o quintal para ver por que o cachorro estava latindo tanto. A neta dessa mulher estava na cozinha lavando as louças quando viu que sua avó saiu no quintal. Foi quando de repente ela escutou uma voz macabra dizendo: "Hora de comer." A moça disse que um pássaro grande muito feio pousou no quintal e levou a sua avó embora. Ela correu para o quintal e ela viu que uma ave grande levava a sua avó como se fosse uma presa de alguma ave de rapina. Aquela ave jogou a sua avó no ar e uma outra ave apareceu e a pegou e levou a sua avó desaparecendo no céu. A garota chorava e chamou seus irmãos e disse o que aconteceu. Todos na aldeia começaram a procurar a pobre senhora naquela noite, mas não a encontraram. Depois de 3 dias, foi que encontraram uma grande concentração de urubus em um terreno baldio a 1 quilômetro da aldeia. Foi então que encontraram o que restou da pobre velha. Ela foi reconhecida graças a um pedaço de vestido que usava naquela trágica noite. Depois desse ocorrido, os moradores começaram a levar a sério que algo muito sinistro estava acontecendo. Os mais velhos diziam que aquilo era obra de nahuales ou bruxos. Os ataques começaram a se intensificar. Havia um homem que certa noite estava cortando lenha e decidiu passar a noite em uma cabana que ficava no seu local de trabalho. De madrugada ele acordou com um grito assustador e escutou quando um pássaro muito grande pousou em cima do telhado. O lenhador levantou-se apreensivo e aquele pássaro começou a destruir o telhado, disposto a pegar aquele lenhador que estava ali dentro. Segundo a minha avó, aquela ave parecia furiosa e quando viu o homem, pôs a sua cabeça para tentar pegá-lo. Ele estava deitado na cama. Para o azar daquela criatura, o lenhador tinha uma espingarda e aproveitou a oportunidade e deu um tiro certeiro naquele bicho. Aquele tiro foi o suficiente. Aquela ave tentou voar, mas caiu morta alguns metros depois. O lenhador, com uma lamparina, foi até aquele animal e viu que estava com aspecto humano. Era uma mulher que parecia ter uns 40 anos de idade e estava sem roupa. Ele correu para a aldeia e chamou outros moradores e disse que havia abatido um nahual. O lenhador e outros moradores foram até a cabana, mas estranhamente o corpo da mulher já não estava mais na mata, porém havia sangue por muitas partes. Aquelas pessoas disseram que aquele homem estava louco, mas muitos na aldeia acreditaram nele porque viram a mesma criatura. Esse terror durou por muitos anos. Era frequente animais aparecerem mortos. Minha avó conta que o seu vizinho conseguiu dar um tiro naquela coisa quando o mesmo tentava levar uma de suas cabras. A criatura saiu voando, mas no dia seguinte havia encontrado um corpo de um homem, aparentemente com 30 anos de idade, na beira de um rio. Seu corpo tinha marcas de tiro e estava sem roupa. Ninguém conhecia ou jamais tinha visto aquele homem na região. O vizinho da minha avó afirmou que aquele homem era um nahual e foi o mesmo que tentou levar uma de suas cabras. Pouco a pouco os avistamentos foram diminuindo. O mais estranho é que, proporcionalmente, pessoas apareciam mortas em circunstâncias incomuns. Minha avó conta que aquelas pessoas não eram conhecidas na aldeia
e com certeza elas eram nahuales que assombravam a região. A minha avó não tinha o costume de contar causos de terror, mas ela me contou esse caos e por ela ser uma pessoa muito séria, eu não acredito que ela inventaria essas histórias com tantos detalhes. Além do mais, eu conheci um senhor de idade que também viu essas criaturas e dizia que atacava nas mesmas circunstâncias na cidade em que ele morava. Espero que tenha gostado desse caso. Boa noite. O período da quaresma sempre foi um momento solene na minha cidade, aqui em Pernambuco. Quando eu era criança, eu ouvia histórias de penitência, reflexão e acontecimentos misteriosos que muitas vezes aconteciam durante essa época do ano. Mal sabia que eu experimentaria em primeira mão um desses acontecimentos perturbadores. Eu vou me identificar nesse relato como Gustavo. Era uma noite quente enquanto eu caminhava pelas ruas de paralelepípedos. O ar estava denso com o cheiro de incenso queimado na igreja local. Era por volta das 7 horas da noite no ano de 1986. Eu decidi visitar a antiga casa da minha avó, que já ficava quase na entrada da cidade, em uma zona rural. O caminho que levava à sua casa era coberto de árvores, lançando sombras longas e sinistras impedindo de passar o brilho da lua. A minha avó era uma mulher devota, sempre enfatizou a importância de observar a quaresma. Por isso achei apropriado passar a noite na sua humilde morada e não perambular pela rua de madrugada. Eu me lembro que a casa era iluminada por uma única lâmpada. Minha avó tinha um pequeno altar de madeira adornado com um crucifixo e uma imagem da Virgem Maria e algumas velas que ela sempre acendia. Eu fiquei sentado em silêncio refletindo sobre o significado espiritual daquela época. Eu estava ali fazendo companhia para minha avó, pois a pobre estava sozinha naquela noite. Meu tio estava a trabalho e só voltaria algumas semanas depois. Eu estava com ela na sala, minha avó estava com um terço na mão. Na casa dela não tinha TV, então eu fiquei lendo alguns livros que tinham por lá. Foi então que eu ouvi um canto fraco e triste que parecia emanar do lado de fora da casa. Eu fiquei atento ouvindo aquilo e percebi que não era coisa da minha cabeça, pois a minha avó estava escutando aquilo também. Eu disse à minha avó que tinha alguém lá fora e que eu iria verificar quem era. O canto ficou mais alto e percebi que não era apenas uma voz, mas um coro de vozes cantando numa língua que eu não conseguia compreender. Eu nesse momento pensei que se tratava de alguma procissão e queria sair para ver o que era. Foi quando minha avó segurou no meu braço e disse: "Não vá lá fora, isso não é coisa desse mundo." Realmente fazia sentido, pois até onde eu sabia, não se faz procissão na quaresma, ainda mais no meio da semana e tão pouco às 10 horas da noite. A curiosidade misturou-se com o medo. Eu decidi olhar pela fresta da janela e vi várias figuras espectrais. Eles estavam vestidos com mantos esfarrapados e carregavam velas. Era uma procissão, mas aquelas pessoas tinham um aspecto muito estranho e mórbido. Seus olhos pareciam vazios, desprovidos de emoção ou reconhecimento. A procissão movia-se em silêncio, as vozes aumentavam e diminuíam. O mais assustador foi quando eu percebi que aquelas pessoas não tocavam o chão. Elas pareciam estar flutuando. Foi quando eu não aguentei. Minha avó, que se chamava Dolores, pediu para a gente rezar para aquelas almas. Se a gente fizesse isso, aquelas almas seguiriam seu rumo e nos deixariam em paz. Eu comecei a rezar baixinho com minha avó, mas quando eu olhava pela janela, eu vi uma sombra nos observando pela fresta da janela. Minha avó dizia para ficar calmo e continuar rezando. Aquilo não iria nos fazer mal. Talvez você que está escutando ache que não é algo assustador, mas só estando lá naquela situação, dá para saber o quão desagradável passar por aquela situação. É um medo terrível. Ainda mais quando eu via alguma daquelas almas espiando a gente pela janela. Após rezarmos, eu escutei aquela procissão e aquelas vozes se distanciando pouco a pouco de nossa casa. Fiquei acordado a noite inteira. Aqueles cantos assustadores ecoavam em minha mente. Minha avó disse que aquilo era a procissão das almas e que já se deparou com aquilo várias vezes. Mas aprendeu quando isso acontecer que ela não deve sair de casa para ver, mas sim começar a rezar para que aquelas almas sigam o seu rumo. Eu me admirei com a coragem e frieza da minha avó. As memórias daquelas figuras encapuzadas e dos cantos tristes é algo que até hoje está nítido em minha mente
e depois daquele dia eu nunca mais vi aquela procissão. Serve como lembrete de que o período da Quaresma é um tempo de reflexão e penitência. Também pode trazer à luz mistérios inexplicáveis e perturbadores que estão escondidos nas sombras. Olá, o meu nome é Jailson. Eu sou mineiro e quero relatar uma experiência que eu tive no ano de 2007. Eu naquela época era caminhoneiro e levava cargas de vários tipos. Passei por muitos perrengues na estrada. Viajei sempre sozinho, dormi em posto de gasolina, já fui assaltado e tive minha carga roubada. Desde então eu passei a andar com 38 na cabine para tentar me defender de possíveis vagabundos nas estradas que tentassem me roubar. Mas a minha experiência se deu em maio daquele ano e mudou a minha vida para sempre, e admito que depois do que eu passei, eu desisti da profissão. Foi o seguinte: eu fui deixar uma carga na Bahia, recebi o meu pagamento e resolvi voltar para casa, que fica depois de Belo Horizonte. Quando eu cheguei em Vitória da Conquista, no sul da Bahia, o meu caminhão começou a apresentar uma pequena falha. Eu tive que parar em um mecânico para revisar, pois o motor falhava bastante e poderia me deixar na mão em alguma BR deserta. O mecânico revisou e disse que era problema em um dos cabos que tinha que trocar. Ele podia conseguir para mim, mas levaria um dia para o distribuidor trazer para ele colocar no meu caminhão. Eu, meio frustrado e sem alternativa, tive que esperar. Eu estacionei o caminhão em um pátio ali da oficina e dormi dentro da cabine do veículo. Já no dia seguinte a manutenção foi feita. Eu testei o motor e o caminhão não estava mais falhando. Estava tudo em perfeitas condições. Quando eu estava em Vitória da Conquista, já me preparando para seguir viagem, eu recebi uma ligação de uma loja que queria que eu levasse uma carga de móveis e eletrodomésticos justamente até a cidade em que eu moro. No começo eu não queria, mas a loja pagaria bem. E era justo na cidade em que eu morava, então caiu como uma luva para mim. Eu receberia o meu pagamento e chegaria em casa para descansar. Então eu aceitei a proposta. Eu fui até o local e carreguei o meu caminhão, e terminei de carregá-lo por volta das 7 horas da noite. Eu decidi não parar para dormir. Eu entrei na BR rumo à minha cidade. Tomei alguns goles de café e estava escutando um sertanejo no rádio. A estrada era sinuosa e deserta. O trecho que eu estava passando era isolado, mato de ambos os lados, e raramente eu cruzava com algum outro veículo. Mas houve um momento que eu vi pelo espelho retrovisor lateral uma luz atrás do meu caminhão. Era uma luz azul. Eu pensei que fosse algum carro com luz xenon. Por um instante eu percebi que eu não estava absolutamente sozinho naquela BR, o que me trazia um pouco mais de conforto. Mas o meu caminhão começou a falhar de novo. O motor engasgava. Era só o que me faltava. Eu acelerava, mas era pior. O motor falhava bastante. Então eu, xingando o mecânico que revisou meu veículo na Bahia, tive que parar no acostamento para ver o que era. Um detalhe esquisito que me chamou a atenção foi que o veículo que estava atrás de mim havia desaparecido. Eu achei estranho, pois naquele trecho não havia bifurcação, entrada para algum outro local. Aquele veículo tinha que passar por mim, e eu não vi isso acontecer. Eu deixei para lá e me concentrei no problema que eu tinha. Eu escutava grilos e o céu estava bastante bonito e estrelado. Eu abri o capô do veículo, verifiquei os cabos, e todos aparentemente não estavam cortados ou danificados. Eu fiz vários testes e o motor apresentava falha e desligava sozinho. Após várias tentativas, eu já estava sem opção e não sabia como resolver aquele problema. Eu não entendia o que estava acontecendo. Todos os componentes do motor estavam em bom estado. Foi quando de repente eu escuto ao meu lado um mato se mexendo. Eu olhei meio apreensivo e pensei ser um animal. Algo estava vindo na minha direção e parecia ser uma pessoa. Eu já estava em alerta, pensando ser um assaltante, mas ao mesmo tempo eu me questionava o que uma pessoa fazia ali naquele matagal, no meio do nada. Não era possível. Foi então que eu vi sair do mato um homem muito alto. Eu fiquei assustado e surpreso. As coisas foram ficando estranhas. Era uma pessoa incomum. Eu percebi que ele usava uma roupa muito colada no corpo e tinha um símbolo no tórax, parecida com essas roupas de surfista. Eu achei estranho e pensei que aquele cara fosse maluco. Apesar de estar escuro, com o brilho do céu noturno, eu pude perceber que era um homem loiro. Deveria ter uns 2 metros de altura.
Era muito branco, olhos azuis e parecia europeu. Eu fiquei apreensivo devido ao trauma de já ser assaltado antes. Mas aquele sentimento estranhamente foi desaparecendo quando aquele homem começou a falar comigo. A sua voz era grave, mas trazia um relaxamento inexplicável, e seu semblante me transmitia tranquilidade de algum modo. Ele me ofereceu ajuda e pediu para eu ficar tranquilo, pois ele estava ali para me auxiliar. Ele falou que me viu parado, pois ele tem uma casa ali perto, e resolveu sair para me ajudar. Porém, eu não vi a casa em nenhuma parte. Mas a sua presença, de alguma forma, que eu não sei explicar, não me transmitia mais medo. Ele começou a me dar instruções do que eu deveria fazer para solucionar o problema do motor. Eu já havia tentado antes tudo o que ele me orientava, mas ele pediu para que eu confiasse nele, que eu fosse paciente, que tudo sairia bem. E para minha surpresa, quando eu liguei o caminhão de novo, o motor ligou perfeitamente e não falhava mais. Eu fiquei aliviado, muito agradecido. Eu desci do caminhão e fui agradecer aquele homem. Eu ofereci dinheiro para ele e ele me disse: "Não se preocupe, em minha morada já não mais dependemos desse tipo de sistema há milênios. Guarde o seu dinheiro, Jailson." Quando ele disse isso, eu me assustei e fiquei confuso ao mesmo tempo. Em nenhum momento eu disse o meu nome para ele, e tampouco entendi isso de milênios. Eu perguntei como ele sabia o meu nome. Eu comecei a perceber que algo estava errado ali. Foi quando eu senti atrás de mim alguém segurar o meu braço. Eu olhei para trás e vi algo traumatizante e bizarro. Havia um humanoide. Creio que tinha 1,5 metro de altura. A cabeça era grande e desproporcional ao seu corpo. Ele também tinha a mesma roupa colada como a daquele homem que estava na minha frente. Os olhos daquela criatura eram grandes. Sua pele era meio avermelhada, como se estivesse muito tempo debaixo de sol forte. E quando aquele ser me tocou, eu não consegui mais me mexer. Eu tentava gritar e não saía nenhum som da minha boca. Foi quando aquele homem chegou mais perto de mim e disse: "Não tenha medo, Jailson. Nós não vamos te fazer mal. Eu te conheço desde que você nasceu, e precisamos fazer a limpeza para o bem de ambas as raças." Não me pergunte o significado de tudo o que foi dito, pois até hoje eu não consegui compreender por que ele me disse isso. Eu comecei a sentir meu corpo muito leve, como se não houvesse gravidade. Aquele homem alto colocou a sua mão na minha testa e eu adormeci. Quando eu acordei, eu estava deitado no mato. Eu levantei meio tonto e acabei vomitando. Eu olhei para todos os lados e não tinha ideia de onde eu estava. Eu andei meio cambaleando até que eu vi o meu caminhão em um acostamento na BR. O caminhão estava trancado. Eu verifiquei que a carga não foi roubada, pois ainda tinha o lacre de controle da empresa na porta do baú. Eu fui percebendo que eu estava em um lugar totalmente diferente. Não era o mesmo local que eu havia parado. Eu subi no caminhão e tudo estava em ordem. Eu liguei o veículo e o motor pegou de primeira. Eu segui viagem. Foi então que eu levei um susto quando eu passei em um trecho onde havia uma placa dizendo que faltava 200 quilômetros para eu chegar em Belo Horizonte. Eu levei um susto tremendo. Aquilo foi assustador e quando eu olhei no relógio, eu vi que já eram quase 3 horas da manhã, sendo que quando eu tive que parar na BR devido ao problema no motor, era quase meia-noite ainda. Era impossível chegar em BH em tão pouco tempo e eu tinha um lapso de memória. Eu não me lembrava o que aconteceu dentro desse período. Foi então que eu me lembrei de novo daquele homem e daquela criatura e comecei a chorar. Eu não segurava o meu choro. Eu sentia medo, solidão, uma mistura de sentimentos inexplicáveis. Quando o dia estava claro, eu cheguei em minha cidade para descarregar. Eu recebi o pagamento e fui para casa. Eu fui recebido pela minha esposa e minhas filhas. Tomei um banho e fui dormir. Quando eu acordei, eu vomitei de novo. Era um líquido viscoso e escuro. Eu fui ao médico, fiz alguns exames, mas aparentemente eu não tinha nenhum problema de saúde. Só depois de alguns dias que eu tive coragem de contar para minha esposa o que aconteceu. Ela, por ser evangélica, disse que eu passei por uma experiência demoníaca. Eu discordo um pouco com ela. Apesar de ser uma experiência assustadora, aqueles seres não me fizeram mal. Mas eu não estava disposto a passar por aquilo de novo e desisti da minha vida de caminhoneiro. Eu vendi meu caminhão, fiz um empréstimo no banco, comprei 2 caminhões menores e abri uma pequena empresa de logística e frete e trabalhava na minha cidade ou em cidades vizinhas, sem a necessidade de dirigir por longas horas à noite. Até hoje não sei o que aconteceu comigo naquela noite. Minha memória foi apagada. Aquelas 3 horas que passou, eu não tenho ideia do que aconteceu. Como eu percorri tantos quilômetros em tão pouco tempo, e como o meu caminhão foi parar ali perto de BH.
Não sei se eu sofri alguma abdução, mas eu tive um encontro com algo que não era desse mundo. Boa noite.